Jesus é a porta, né? Ele é a porta, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é o Senhor, ele é o Rei dos Reis. E é nele que a gente pode encontrar a bênção de Deus. É nele que a gente encontra a reconciliação. É em Jesus que a gente é salvo. Então, eu faço uma correlação desse encontro com Jesus, o Salvador, que perdoa nossos pecados, que nos lava dos pecados, com a porta. Então, a porta é esse relacionamento com Deus através de Jesus, nesse início. É através de Cristo que a gente tem acesso ao Pai. E uma das questões primeiras que a gente descobre na obra de Cristo é que ele derramou o sangue dele pelos nossos pecados, que o sangue dele nos purifica de todo pecado. Agora, quando a gente tem esse encontro com Jesus, que traz salvação, que traz perdão, ele nos dá um novo nascimento, um novo coração, isso é maravilhoso. Mas isso é só o começo. Ele chama a gente para um relacionamento de maturidade, de santidade, de crescimento. E esse relacionamento de crescimento, de transformação, você só vai obter, só vai alcançar quando você aprender o princípio da cruz. E esse princípio da cruz, ele não é muito atraente, né? Jesus disse: você quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Então, não é um princípio que seduz a gente. E o próprio Jesus, como Messias, como Cristo, ele não era tão atraente para os judeus, porque eles esperavam o filho de Davi para reinar em toda a terra. Então, a expectativa deles era de um Messias sentado num cavalo branco, mobilizando exércitos e dominando os povos pela força, né? E Isaías 53 diz: ele era desprezado, mais indigno, não tinha parecer, não tinha formosura, né? Então, no Velho Testamento, tem o tabernáculo, e o tabernáculo era uma tenda móvel que armava e desarmava. Deus deu para o povo lá no deserto, e era o lugar do culto, da adoração. E o tabernáculo, eu vou mostrar para vocês uma imagem do tabernáculo. Isso aqui é uma reprodução em tamanho original, é uma foto. Então, tinha esse pátio, esse muro aqui, aqui era o altar do holocausto, a pia de cobre, e aqui era a chamada tenda da congregação. Ali dentro tinha uma divisão, o véu, e o primeiro ambiente era o santuário e o segundo ambiente era o Santo dos Santos. E essa cobertura do tabernáculo era feita de uma pele de texugo, é um animal marinho, provavelmente era mais escura do que essa cobertura que está aqui, e tinha abaixo dessa pele de texugo uma cobertura de peles de carneiro. No deserto tinha ventania, tempestade de areia, então era para proteger. Mas o tabernáculo, embora fosse belíssimo por dentro, ouro, os tecidos de azul, púrpura, carmesim,
tudo madeira revestida de ouro, ele não era bonito por fora. Isso representa Jesus. Isso representa também o princípio da cruz. Agora, esse tabernáculo, ele tinha uma resistência. Ele suportava pressão. Então, essas peles de texugo e a peles de carneiro fala de que aquele que aprende com Jesus, que segue com ele, que é tratado pelo princípio da cruz, vai ter esse revestimento, essa couraça, esse couro duro para suportar. Por quê? Em geral, as pessoas vivem para tentar se livrar da dor, se livrar do sofrimento. E nunca conseguem, óbvio. Porque a dor e o sofrimento fazem parte da condição humana. A gente pode tentar minimizar, a gente pode tentar evitar caminhos que nos levem à dor, evitar semear sementes ruins de espinhos que nos tragam dores, porém faz parte da vida. Nascimento, desenvolvimento, reprodução ou não, envelhecimento e morte, né? Faz parte da vida. A doença, a tribulação, as frustrações, tudo isso faz parte da vida. Então, aquele que segue a Jesus, ele não vive para se livrar dos sofrimentos, ele vive para aprender com o Senhor, mesmo nas situações de sofrimento. Mas a cruz, como eu falei, ela não é atraente. O princípio da cruz é paradoxal, ele é carregado de contradição. Ali no tabernáculo a gente via uma beleza externa uma simplicidade por fora, mas por dentro era belíssimo. Jesus era assim. Ele não se vestia de maneira magnífica, não se apresentava com trombetas e pessoas à sua volta, um séquito. Não, ele era uma pessoa do povo. Então, ele chama a gente para esse princípio. O princípio da cruz não é sedutor, não é atraente, não tem beleza aparente. Nesse princípio, para a gente ganhar, tem que perder. Quem é exaltado é quem se humilha. Quando a gente lida com a nossa fraqueza e se apoia no Senhor, aí é que a gente se torna forte. Para a gente crescer, a gente tem que servir. E, como Paulo falou, eu me glorio nas minhas fraquezas. Então, a gente, no princípio da cruz, precisa aprender a se gloriar. E o princípio da cruz, ele vai ajudar a gente a seguir Jesus, porque ele disse, você quer me seguir? Essa é a sua escolha? Então, tome a sua cruz. As condições são essas. A base, o ponto de partida é esse. Se você quer me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Vou mostrar aqui um texto em Filipenses que diz, porque Deus é o que opera em vós o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2:13. Deus opera em nós o que ele quer, ele gera um querer em nós, e o efetuar, o agir. Então você pode perguntar, como assim? Se Deus opera em nós o querer e o efetuar, tudo depende dele. Não. Tudo depende dele, sim, mas tudo também depende de nós. Então, esse modo de Deus operar, o querer e o efetuar, não viola o livre-arbítrio do homem. Porque ele nos deu o livre-arbítrio e ele escolheu, ele decidiu que nós sejamos cooperadores dele. E essa regra, digamos, esse princípio que ele estabeleceu, ele não viola. Então, é claro que ele opera o querer e o efetuar,
Ele é soberano, ele é todo-poderoso, sem ele nada podemos fazer, mas nós escolhemos, nós damos o sim. Por isso Jesus disse: você quer me seguir? Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Então, tomar a cruz, negar a si mesmo e segui-lo é um ato da nossa escolha. Não é Deus que opera isso. Entendeu? E às vezes a gente fica confuso no que diz respeito a qual é a parte de Deus e qual é a minha parte. O que me cabe nessa batalha, nessa caminhada da vida cristã e o que cabe a ele, né? E tem aquela oração que é usada nos grupos anônimos, oração da serenidade, que diz assim: Senhor, dá-me serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar. Dá-me coragem para mudar aquelas que posso. E dá-me sabedoria para discernir umas das outras. Olha que interessante, né? Nessa oração, a gente pede a Deus serenidade para aceitar o que a gente não pode mudar. Tem muitas coisas na sua vida que lhe incomodam e que você não pode mudar. E aí, diante delas, você vai a Deus. Pede a Deus para que Ele mude. Pede a Deus para que Ele intervenha. Mas também deve pedir para Ele lhe dar serenidade, para você desenvolver essa aceitação. Porque tem coisas que você não pode mudar e que Deus não vai mudar. E que você vai ter que aprender a lidar com isso, aceitando-as. Agora, tem coisas que você pode mudar. E aí, na oração, a gente pede a Deus coragem para mudar aquilo que a gente pode. E, no fim, a gente pode pedir a Deus sabedoria para discernir, distinguir o que a gente não pode mudar daquilo que a gente pode mudar. Distinguir quando a gente precisa depender de Deus, buscando serenidade, ou buscando que Ele mude o que a gente não pode mudar, daquilo que a gente pode mudar, daquilo que a gente pode fazer. Porque, verdade seja dita, aquilo que a gente pode mudar, Deus não vai fazer. Jesus é o nosso modelo e a gente deve se espelhar nele. Ele tomou a sua cruz. Ele negou-se a si mesmo. Esse princípio que ele nos chama para andar, ele viveu. Então, ele era o verbo que se fez carne e assumiu a condição humana. E como homem, ele se fez servo. Ele não buscou mostrar uma glória de Messias para atender às expectativas do povo hebraico, do povo hebreu. Não. Ele sabia de Isaías 53. Então, a gente deve imitar Jesus, a gente deve segui-lo. E veja, tem muita gente que se converte, que aceita Cristo, recebe perdão, recebe salvação, tem o novo nascimento, é lavado por seus pecados. Então, essa pessoa acessou a porta. Ela entrou num relacionamento com Deus através de Cristo e ela vivenciou a graça da salvação. Isso tudo é muito maravilhoso. Mas a pessoa não entra no caminho, não avança no caminho de discipulado, de aprendizagem diária com o Senhor. Não aprende o caminho da cruz. Ela fica ali em torno da porta. Peca, pede perdão, o Senhor perdoa e tal, e fica por ali. Então, ela nunca alcança a maturidade. Veja, alcançar a maturidade
necessariamente implica em você ser discípulo, você aprender com Jesus, aprender no relacionamento com Ele a tomar a sua cruz, negar-se a si mesmo e segui-lo. Um ponto que é crítico para nós é que é a questão dos nossos pecados, da nossa natureza de pecado. Há uma diferença entre os nossos pecados e a nossa natureza de pecado. Os pecados são nossos atos errados que são contrários à lei de Deus. E o pecado, veja, no singular, é a nossa natureza humana marcada pela imperfeição. Isso a gente herdou. O sangue de Jesus, Cristo, é a resposta para a questão dos nossos pecados. Porém, o sangue lava os nossos pecados, mas não pode mudar o velho homem. Não pode nos livrar da natureza de pecado. Esse é o ponto. Quando a pessoa aprende a se arrepender, pede perdão e é lavado com o sangue de Jesus, o Senhor vai lavar uma vez, 100 vezes, 1000 vezes. Como diz em 1 João, capítulo 1, verso 7. Temos comunhão com Ele e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Agora, mudar a nossa estrutura, nosso caráter, nosso jeito de ser, as marcas da nossa vida, os nossos traumas, mudar os nossos maus hábitos, os nossos pecados, só conhecer o poder do sangue de Jesus não basta. Você precisa conhecer o Senhor Jesus como seu Salvador, como seu mestre, como Senhor da sua vida, como seu sacerdote. Quando a gente quer seguir a Cristo e agradar a Deus, a gente vai procurar guardar os mandamentos dele. E aí é que a gente vai começar a ver como que a coisa é séria. Por quê? A lei diz para a gente não pecar. A lei diz para a gente não cobiçar. Mas o fato é que a gente tem uma natureza pecaminosa que tende para a cobiça. Então, a gente vai perceber que há um conflito na nossa vida. Há um verdadeiro impasse. Há um paradoxo, né? Que é, eu quero agradar a Deus, mas eu vejo que a inclinação para o mal está comigo. E a cruz de Cristo é o maior contraparadoxo que vai resolver essa contradição que há dentro de nós. Então, a lei de Deus, ela não veio para resolver o nosso problema. A lei é como se fosse um espelho que vai mostrar para nós quem nós somos. Paulo fala em Romanos 7:7. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Tem um livro do Othmani, A Vida Cristã Normal, que fala desse assunto. Então, o nosso processo de transformação não é a lei que transforma a gente. Veja, junto da lei você pode colocar, não são os preceitos, não são normas, não é uma teologia, não são ritos. Eu posso dizer para você que a vida cristã ela tem várias disciplinas, como a oração, o jejum, a leitura da palavra, a comunhão no corpo de Cristo, a presença aos cultos, né? Adorar, louvar. Todas essas coisas fazem parte
digamos assim, da nossa religiosidade. A religiosidade é uma coisa boa. Você tem uma religião, você tem uma fé, você tem uma doutrina e você pratica, você vai no culto, você presta serviço a Deus, você presta serviço ao seu próximo, você presta culto a Deus. Isso tudo faz parte da sua religião, digamos, da sua religiosidade. Então, conhecer a palavra faz parte da religiosidade. Conhecer a boa, a sã doutrina é muito importante. Tudo isso é importante. Porém, veja bem, isso tudo junto não transforma você. Ajuda você saber o que é certo e errado, ajuda você a entender qual é o caminho do Senhor, quais são os preceitos dele, as normas, os valores dele, ajuda você a trabalhar seus valores. Mas isso não transforma. Digamos que tudo isso que eu estou colocando na conta da religiosidade tem o papel de funcionar como um espelho para você. Mostra para você o quê? Vai mostrar a sua natureza humana imperfeita, sobre a qual a sua alma se desenvolveu, onde você nasceu em pecado e você desenvolveu a sua personalidade nesse fundamento do velho homem. Então você aceitou a Cristo, ele perdoou seus pecados, ele lhe deu um novo coração? Sim, isso é o começo, isso é a porta, isso é o início da vida cristã. Agora, Deus quer transformar o seu caráter, o seu temperamento, libertar você do jugo do pecado, da natureza do velho homem. Isso é o caminho da cruz. Esse é o caminho do crescimento. Portanto, o sangue nos traz a resposta daquilo que nós temos feito, dos nossos atos, nos traz solução e perdão para os nossos pecados. Mas é a cruz de Cristo que nos traz a solução para aquilo que nós somos. As questões ligadas ao velho homem é a cruz de Cristo que nos traz a vitória, a bênção. Por isso, Paulo fala lá em Romanos 7, ele levanta toda uma discussão sobre a lei, ele apresenta a lei como mandamentos de Deus, mas ele diz: a lei não transforma o homem. A lei não muda você. E aí eu posso dizer, a religiosidade não muda você. Então, a religiosidade não deve ser desprezada. É o conjunto de valores, o sistema de adoração, de crenças, a teologia, as tradições, tudo isso tem muita importância na vida cristã. Mas isso tudo não transforma você. Porque a gente pode dizer que tudo isso, até mesmo as disciplinas cristãs, da oração, do jejum, da leitura da palavra, estão nessa conta, nessa categoria, nesse grupo, nesse conjunto, lei. Tudo isso serve de espelho para você. O que a lei vai fazer, então? Ela vai mostrar para você quem você é, em si mesmo. Por quê? Você peca, ora a Deus, pede perdão, ele lhe perdoa. Aí você, de novo, no outro dia, você peca em pensamentos, peca em palavras, peca em ações. E novamente vai a Deus, ora, clama pelo sangue de Jesus, ele lhe perdoa novamente. E no outro dia novamente, e de novo, e de novo. Então tem gente que chega nesse ponto aí, que se apega à religiosidade e faz um tipo de nivelamento por baixo, de acomodação, e vai levando. E fica ali, passou na porta, fica ali. Todo mês toma ceia, é lavado com o sangue de Jesus, pede perdão e fica por ali.
e cria um tipo de doutrina, de teologia, de roupagem, de adaptação humana para lidar com isso, sem pagar o preço de discípulo, sem tomar a sua cruz, negar-se a si mesmo e seguir a Cristo, sem entrar no caminho que eu correlaciono a porta com o sangue de Jesus e o caminho com o princípio da cruz. É este princípio que vai transformar você. É este caminho, é este tipo de relacionamento com Cristo que vai levar você a uma transformação. Então, tem gente que passa pela porta e fica ali em torno da porta e não aprofunda no caminho. A lei não transforma, a religião não transforma, a religiosidade, até mesmo as disciplinas da vida cristã não transformam você. Mas então, qual é o papel disso tudo? É levar a gente ao processo da cruz, ao caminho da cruz, ao princípio do discipulado. O que transforma a gente é o poder de Cristo. O que transforma a gente é o poder da cruz de Cristo. Isso é o que transforma. Então, a lei, ela meio que leva a gente a uma crise. Porque quando você vê os seus erros, se arrepende e tenta guardar o mandamento, e tenta ser uma pessoa correta, e tenta não falar aquilo que não deve, não ser agressivo, não pensar mal dos outros, e você todo dia vai ter que pedir perdão a Deus, porque todo dia a gente peca. E se você se acomoda, você entra numa coisa de uma religiosidade que não é tão boa. Mas se você não quer, ou se você está acomodado nessa religiosidade, que nivelou por baixo, que criou artifícios, você não quer mais isso. Você está cansado. Você percebe que tem uma pitada de hipocrisia na sua vida, de mais ou menos. Tem um clima morno. E você quer rasgar o coração. Você diz, Senhor, eu quero mudança. Eu quero mudança radical. Eu quero mudança na raiz, dentro de mim. Eu digo para você, tem, existe. Ah, pastor, mas eu tenho um pecado velho, uma coisa casca grossa, muito encardido na minha vida, isso não tem jeito não. Eu digo para você, tem jeito. Porque aquele que morreu e ressuscitou, ele é o teu mestre, é o teu salvador, e ele estabeleceu um princípio radical, poderoso. E ele traz até você o poder da cruz e da ressurreição para dar jeito nisso que você não tem como dar jeito. Por isso que eu vou lembrar hoje, né, sobre mais de uma vez, esse princípio que aparece ali na oração da serenidade. Tem coisa que cabe a Deus e coisa que cabe a nós. Então, por exemplo, você orar, você buscar, você ler a palavra, cabe a você. Você jejuar, você aprender a sã doutrina, você cultuar, você servir, tudo isso cabe a você. Mas transformar o seu interior, isso não é da sua competência. Você não consegue. Isso cabe a Deus. Então, quando a gente tenta fazer aquilo que cabe a Deus, a gente cria algo artificial. E, às vezes, a gente não faz aquilo que cabe a nós e fica tentando fazer aquilo que é competência de Deus. Esse algo artificial eu chamo de caminho paralelo. É um caminho que parece que é o caminho da maturidade. É um caminho que parece que é o caminho da espiritualidade, mas, veja, há uma
clara distinção entre religiosidade e espiritualidade. Há uma clara distinção na obra de Cristo na cruz entre o que ele fez derramando o sangue dele pelos nossos pecados e o que ele fez na cruz levando o velho homem, incluindo a nossa velha natureza. Então, o caminho, quando você fica em torno da porta, pede perdão e se acomoda e usa os recursos legítimos da religiosidade para não crescer, você entra num caminho paralelo. Você pode entrar. Tem gente que fica ali, fica acomodado, mas não avança nessa maquiagem do caminho paralelo. Mas tem gente que avança. A pessoa desenvolve uma falsa espiritualidade, usando os legítimos recursos da religiosidade. A pessoa, no afã de colaborar com Deus e de mudar ela mesma, ela vai fazendo, ela muda a voz, ela observa determinados líderes como modelos. Nada, não tem nenhum problema você observar os outros como modelos, entendeu? Mas ela, além de observar, ela quer aprender e ela começa a imitar. Aí a pessoa começa a fazer a voz igual a daquele líder. Então ela não percebe, mas ela vai vestindo o estilo daquele líder. Isso é caminho paralelo. A pessoa desenvolve uma mansidão que não é radical, que não é do coração. Desenvolve um amor que é uma coisa forjada. Que quando chega em casa, no relacionamento mais espontâneo, mais profundo, ela não mostra aquele amor. Então, Deus chama a gente para uma transformação de dentro para fora. E ele tem esse poder, Jesus tem esse princípio, tem esses ingredientes, tem esse propósito de nos levar à maturidade, à transformação real, a uma verdadeira espiritualidade, a uma vida em abundância. Ele tem isso para nós. Jesus tem um lugar de repouso para nós. Hebreus capítulo 4 diz: resta, pois, para o povo de Deus um repouso. E quando os crentes falam em repouso, em geral, mencionam o repouso do céu. Porque quando a gente morre e a gente confia no poder do sangue de Jesus, e a gente confia que Jesus é o Filho de Deus, Salvador, que morreu por nós, que ressuscitou, a gente é salvo. Você não vai passar por penitência, purgatório, nada disso. Você vai para o céu. Você, crendo em Cristo, você é salvo. Ao ladrão da cruz, Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso é maravilhoso. Esse repouso eterno, vida eterna com Deus. Mas lá em Hebreus 4, o autor está falando de um repouso que não é o do céu. Ele está falando de uma maturidade que tem a ver com esse caminho do crescimento, que tem a ver com essa espiritualidade. E para chegar nesse lugar, nessa Canaã, o Senhor chama você para ser discípulo dele. E se você escolhe ser discípulo, você diz: Senhor, eu não quero mais essa roupa manchada. Eu não quero mais essa fantasia de espiritualidade artificial. Eu não quero mais viver em
retorno de pedir perdão, viver somente, porque para toda a vida a gente vai pecar e pedir perdão. Mas quanto mais você avança no caminho do crescimento, da transformação, da espiritualidade, menos você vai ficar pedindo perdão, porque você vai sendo transformado de dentro para fora. E você pode chegar a Canaã, que é o lugar de descanso. Esse repouso é a maturidade espiritual. E nesse lugar da maturidade, os olivais estão plantados, as vinhas estão plantadas, os poços estão cavados. Cristo é a nossa fonte. Ele é a porta? Sim, ele é a porta. Mas ele é a fonte das águas vivas. Rios de água viva fluem do interior daqueles que crescem. É Paulo falando, eu sei estar abatido, sei estar na fartura, na pobreza, em todas as coisas eu posso suportar, viver e viver bem, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, é não ter medo, é viver num relacionamento de confiança no Senhor. É viver numa base de fé não mágica, não falsa, mas saber que Deus toma conta de nós e nenhum fio de cabelo cairá da nossa cabeça se não for pela permissão dele. Então, tenha fome desse relacionamento com Deus. Tenha sede de Canaã. Tenha desejo da transformação. Jesus bem avisou que esse caminho é estreito. Ele é um caminho estreito. É o caminho da cruz. É o caminho do discípulo, do aprendizado com ele, que a gente tem que pagar um preço. Mas eu digo para você, vale a pena andar neste caminho. Então, eu estou colocando aqui uma imagem, uma foto, para ilustrar o caminho da cruz e o caminho da religiosidade, o caminho da espiritualidade e o caminho da religiosidade. Qual que você vai escolher? Por favor, não abandone a sua religião. Não abandone a sua religiosidade. Não deixe de orar, não deixe de buscar, não deixe de estudar a Bíblia, de ler a Bíblia. Nada disso. O que a gente precisa abandonar são os artifícios que a gente criou para dar uma de espiritual. O que a gente precisa é largar esses expedientes que a gente usa que falsificam a nossa vida cristã e aprender como discípulo de Jesus Cristo, tomar a nossa cruz a cada dia e segui-lo. Eu vou continuar falando desse assunto, se Deus quiser, na semana que vem. Eu vou aprofundar esse tema do princípio da cruz. Como é tomar a sua cruz, negar-se a si mesmo? Como é que Deus aplica em nós o poder da cruz? O Espírito Santo traz para nós essa efetividade do poder da cruz e nos livra do jugo do velho homem, nos livra do andar na carne, nos livra da gente ficar debaixo do jugo da lei. Porque enquanto você peca e pede perdão, você está debaixo do jugo da lei. Mas o Senhor tem uma outra lei para nos conduzir no processo de vida abundante, no processo de transformação real. Deus abençoe a sua vida. Deus encha você de graça. A paz do Senhor.